Vamos começar mais uma live. Boa noite, Instagram. Vou esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando. Oi, Zulema, tudo bom? O pessoal já tá entrando. A Ana também. Minhas tatizetes. Tudo bom, meninas? Vixe, eu tô vendo aqui que o que eu fiz aqui que não salvou os slides de hoje. Ai, ai, ai. Mas não tem problema, vamos sem slide mesmo, então. Como é que vocês estão, pessoal? Vamos conversar hoje aqui. Hoje acho que não vai ser muito necessário os slides. Eram só 3 mesmo. A gente vai focar mais na parte prática aqui hoje. Então, eu queria que vocês fossem deixando aqui também os comentários, as dúvidas, o que vocês ficaram ainda, né, de dúvida, de algo que não ficou muito claro nas lives até aqui, porque até então a gente falou por que engordamos, a gente falou de como emagrecemos, e agora a gente vai para a parte 2 do como emagrecemos, que é mais focada nessa questão emocional, né? Porque ontem a gente focou no como emagrecemos na parte alimentar, né? Só que a gente sabe que alimentação todo mundo sabe o que tem que fazer, né? A gente sabe que a gente tem que se alimentar de forma saudável. Inclusive, acabei de sair agora de uma consulta que a pessoa sabe tudo o que ela tem que fazer. Ela foi meditando ali o plano alimentar e eu fui colocando, só dei uma arrumadinha nas quantidades. Mas a maioria das pessoas sabe o que elas têm que fazer. Por que a gente não faz então? Né? Se a gente sabe que alimentação saudável, né, eu colocar comida colorida no prato, eu comer vegetais, comida de verdade, proteínas, carnes, ovos. Se eu sei o que eu tenho que fazer, então por que eu não faço? Por que a gente tem mais de 50% da população com sobrepeso? Né? Se emagrecer fosse tão fácil, a gente não tinha essa quantidade de pessoas hoje, né, acima do peso. E aumentando cada vez mais. E agora, mais preocupante ainda, o fato da gente estar em casa, da gente estar com comida disponível, da gente não ter, né, como ir no mercado com tanta frequência. Então a gente acaba optando por alimentos mais processados, menos perecíveis, né, com mais tempo de prateleira. E isso também vai piorando os nossos hábitos. Então a gente precisa pensar que tem essa parte emocional que a gente precisa trabalhar, né? Porque é isso que vai fazer a mudança de hábito acontecer. Se eu sei o que eu tenho que fazer, eu preciso focar em como eu vou fazer. E o como emagrecemos, então ele é muito mais relacionado a isso, né? A como mudar os hábitos, do que necessariamente como fazer uma alimentação saudável. Porque isso a gente tem informação de sobra por aí. Então hoje eu quero trabalhar isso. E o primeiro slide que eu não consegui subir aqui, eu não sei por que não salvou, mas ele falava então, né, dos tipos de fome que a gente tem. E a primeira parte da nossa aula a gente vai falar sobre isso, né, sobre a nutrição, um pouquinho da nutrição comportamental. Porque a verdade é que eu sou uma nutricionista meio comportamental, meio prescritiva. Eu gosto de unir as duas coisas, né? Porque eu acho que 100% prescrição pode até dar certo para algumas pessoas super motivadas, altamente engajadas, que são, né, super já comprometidas com a dieta. Só que na maioria das vezes a gente vai precisar da nutrição comportamental, porque é ela que vai fazer a gente realmente seguir o plano, né? Então, a primeira parte da aula eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. A diferença entre fome, vontade, vontadezinha e vontadezona, né? A nutrição comportamental classifica esses 4 motivos pelos quais a gente come. O primeiro deles, que é a fome, né? Obviamente, é um motivo fisiológico pelo qual a gente come.
Então a fome ela não é específica, né? E ela dá sinais físicos. Então quando eu tô com fome, eu sinto a barriga roncar, eu sinto tontura, fraqueza, dor de cabeça, enfim, eu sinto sinais físicos, tá? E eu comeria qualquer coisa que eu não odeio naquele momento. Eu comeria ovo cozido, sem sal, chuchu, né? Coisinhas assim que a gente chama de comida sem graça, digamos assim, né? Eu comeria naquele momento se eu estiver com fome. Só que muitas vezes eu não como por fome. Acho que a maioria das vezes a gente não come por fome. A gente come por vontades. E aí a gente tem três tipos de vontade. A vontade mesmo, né? Aquela vontade afetiva que vem da lembrança da comida de vó, do que a gente comia na nossa infância. Essa é a vontade. Ela é específica, mas não urgente. Então eu consigo me programar para vontades, né? Eu consigo colocar, por exemplo, ali um dia da semana, uma refeição, para eu cozinhar aquela comida que me traz uma lembrança afetiva, ou para eu sair, tomar um café com uma amiga, ou para eu incluir na minha alimentação uma sobremesa, né? Então, nesse dia, eu coloco a minha vontade em prática. Ela não é urgente, eu posso programar ela. Então, a fome e a vontade, tá tudo bem, elas podem entrar dentro do nosso plano alimentar. Elas fazem parte da nossa rotina, da nossa vida, da nossa felicidade, da nossa vida social, né? Elas fazem parte, tá? E depois a gente vai fazer um exercício de como é que vocês podem incluir a vontade, né? Os alimentos que a gente mais gosta no dia a dia, sem entrar em compulsão, sem ter, né, episódios compulsivos, porque aí é a vontade zona. A vontade zona é aquela vontade descontrolada. Às vezes uma junção de muitas vontades reprimidas. Então a gente pode ter às vezes, né, a vontade zona desencadeada por um momento psicológico, né, como a gente está vivendo agora, ansiedade, depressão, estresse, essa incerteza do amanhã, e isso pode levar a gente a buscar conforto na comida, né? Então, essa vontade zona, ela precisa ser controlada. Ela é a mais perigosa de todas as vontades, porque ela não é consciente. Então, às vezes a gente faz mistura que a gente nem tá muito... nem combinam muito bem, então a gente vai lá e mistura sorvete com ketchup, sei lá, enfim, né? A gente faz umas misturas meio louca porque a gente não tá pensando no que a gente tá fazendo naquela refeição. Então a gente acaba comendo qualquer coisa e rápido, né? A gente come rápido, a gente não mastiga, não sente o gosto. E aí depois, inclusive ontem também atendi uma paciente que falou isso. Ela falou: meu Deus, eu como e eu nem sinto o gosto da comida. E depois eu paro e eu penso, por que eu fiz isso? Né? Essa é a vontade zona, né? A característica da vontade zona é exatamente essa. É você comer engolindo, sem sentir o sabor da comida, para afogar alguma coisa que você tá sentindo, né? E come rápido e depois bate aquela bad, né? De, putz, o que eu fiz, né? O que eu fiz com a minha dieta, o que eu fiz com a minha vida, o que eu tô fazendo com a minha vida. E aí começa a bater o desespero. E esse desespero alimenta o sentimento negativo da bad, que vai fazer a gente comer cada vez mais. Então a vontade zona, ó, ela precisa ser cortada pela raiz, né? O que a gente precisa fazer? Tem duas formas de suprimir a vontade zona. Ou eu corto de vez, né? Tem as pessoas que se dão melhor assim, vou para uma cetogênica, vou cortar todo o açúcar, vou cortar todo o carboidrato da minha vida para o meu corpo restaurar o equilíbrio e eu conseguir, então, me livrar dessa compulsão. É uma forma. A outra forma, que é a da nutrição comportamental, é aquela que ela vai focar mais no comer consciente.
Então são técnicas de atenção plena, de respiração, né, de comer com atenção, comer devagar, mastigar, meditar. Então tem várias técnicas que a gente pode utilizar para trabalhar essa questão da compulsão e da vontade zona, para quem é mais como é que é a palavra? Para quem é mais conservador, né? Não quer baixar muito carboidrato, não quer fazer nada muito radical, também é uma opção que funciona bem. E essa a gente vai trabalhar hoje. E eu queria pedir a atenção aqui de vocês para ficar até o final aqui comigo, porque esse exercício que a gente vai fazer vai ser bem legal. Quem puder já vai até lá na despensa, busca um alimento que gosta, busca um chocolate, busca uma castanha, busca algum alimento gostoso, que daqui a pouquinho a gente vai fazer a meditação do chocolate. Eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem fazer para comer só um pedacinho, né? E não ficar com vontade de comer mais depois. Segura aí, a gente vai chegar nesse exercício. E também quero falar para vocês que na live de amanhã eu vou falar uma senha para vocês, uma frase, e quem tiver online aqui comigo e me chamar no privado depois, falar essa frase, vai ganhar meia hora de consultoria comigo, sem custo nenhum, tá? Vai ganhar uma sessão de clareza, que eu chamo. Então fica ligado comigo, né, hoje e amanhã, porque amanhã eu vou falar mais sobre isso e eu vou falar essa senha para quem tá aqui engajado comigo hoje e amanhã vai ganhar essa sessão de clareza, porque quem tá aqui, né, desde a primeira live, todos os dias comigo, 7 horas da noite, querendo saber mais sobre emagrecimento, merece essa consultoria comigo, tá? Então fica ligado aí que a gente vai ter muitas surpresinhas ainda até a nossa live de amanhã. Quem quiser o material, deixa eu mostrar aqui de novo rapidinho para vocês. Quem quiser ter acesso ao material, a apostila que eu tô fazendo com os resumos de todas essas lives, tem que entrar ali, ó, naquele link que tá na minha bio, linktree/nutricoach.tati. Esse link que tá embaixo ali, ó, do quer conversar comigo, me chama no WhatsApp. E ali naquele link, ele tem o link do meu Telegram, o link do meu WhatsApp, né? Então vocês têm todas as formas ali de contato comigo através daquele link ali da minha bio. E aí vocês podem entrar em contato comigo. Pode ser também, não consegui, não sei mexer com tecnologia, não sei fazer direito isso daqui. Aí pode também... Eu nunca sei como sai desse negócio aqui. Aqui, ó. Pronto. Descobri. Então, quem não é muito de tecnologia, às vezes não sabe como fazer, também pode entrar em contato comigo no direct do Instagram. Tati, como é que eu faço? Me ajuda, eu quero a apostila. Entra em contato ali comigo, que aí a gente vai se falando também. Eu vou passando os materiais para vocês, que é legal para reforçar depois, né? Dar uma revisada no conteúdo, para relembrar depois, tá? Ó, A Michelle falou que não tá com a barriga muito boa para fazer essa atividade, mas pode ser qualquer coisa, pode pegar alguma coisa mais leve, né? Às vezes um pedacinho de bolachinha, de torradinha, que não vai fazer mal para a barriga, para participar do exercício também. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui, que daí eu vou já falar da última vontade, que é a vontadezinha. A Ana tá falando de sobreviver a TPM aos finais de semana. Já vou falar da vontadezinha. A vontade da quarentena. Ter em casa substâncias ruins. Tati é uma nutri muito consciente. Obrigada. Estresse. Ó, o pessoal já tá tudo falando aqui, né? As vontades, os motivos pelos quais a gente come. Com criança tá difícil. Então, pessoal, são, né, basicamente tudo que vocês falaram se enquadra nos 4 tipos de vontade. Então, a gente tem a vontade zona, a vontade, né, a vontade afetiva, a vontade emocional e a gente tem a vontade social, que é a vontadezinha, que é justamente o comer social. Então, a vontadezinha, ela é a vontade que surge quando a gente vê o alimento.
A vontadezinha é aquela vontade que quando tu tá ali, do nada, tu vê alguém comendo um sorvete, que vontade de comer sorvete, né? E tu não percebe que é porque tu viu, né? As marcas, grandes marcas, usam muito isso de mensagem subliminar nos filmes, nas novelas, né? A Coca-Cola faz muito isso, que é tu ver e ficar com vontade de comer. Então, a vontadezinha, inclusive, ela tem um estudo da nutrição comportamental que separou 2 grupos de pessoas para comer asinhas de frango à vontade. Não era nem uma comida fat, era uma comida normal, asinhas de frango. Né? E as pessoas, né, podiam comer quanto elas quisessem. Só que em um grupo os garçons retiraram os ossinhos da mesa e no outro grupo deixou a pilha de ossinhos aparecendo. O grupo que viu a sua pilha de ossinhos aumentando comeu menos do que o grupo que não teve noção do quanto comeu. Então, qual que é o grande X da questão da vontadezinha? Eu ver o quanto eu como. Porque se eu como no petisco, eu perco a noção de quantidade. Lembra que na aula de ontem eu falei que a qualidade vai definir a quantidade? E que se eu começar a prestar atenção, comer mais clean, aumentar as proteínas e as fibras, eu vou automaticamente reduzir o meu aporte calórico, né? E o quanto eu como. Então, só que para isso dar certo, o meu cérebro precisa participar da minha refeição. Por quê? Porque o alimento demora 20 minutos para chegar lá no estômago, sinalizar ao cérebro de que eu comi, de que o alimento chegou lá, que eu estou satisfeito e que eu posso parar de comer. Em 20 minutos, ó, eu já saí da mesa há muito tempo. Não sei vocês, mas eu devo comer ali em 5, 8 minutos no máximo. Então, a gente precisa ver, a gente precisa comer devagar, mastigar, colocar atenção na nossa refeição. Né? Essa é a parte da nutrição comportamental que se enquadra muito bem, né? Que a gente pode aliar a prescrição com a comportamental. Eu não acho que deixar muito solto, né, para a pessoa se autoconhecer e tudo mais, funciona sempre. Por isso que eu falei que eu gosto de aliar as duas. Porque só deixar a pessoa solta e não prescrever, às vezes não dá certo, né? Dependendo do grau que a pessoa tá ali já de intoxicação, digamos assim. Não gosto de usar essa palavra porque não é bem essa palavra. Mas, digamos, de tanto junk que a pessoa já comeu, né? Às vezes, se ela começar a comer clean, ela não vai conseguir ter essa percepção, porque a resistência à insulina já tá ali, os hormônios já estão desregulados, a resistência à leptina. Então, nem sempre dá certo eu ir só pela minha percepção, mas com certeza eu aliar os dois ajuda. Então, agora a gente vai fazer o exercício que eu falei, né? Dei um tempinho para vocês irem lá, fiquei respondendo as perguntas, enquanto era para vocês irem lá buscar o chocolatinho. Coloca aqui nos comentários para mim quem tá com um alimento aí do lado para fazer o exercício. Coloca eu nos comentários, quem vai fazer comigo aqui, para eu saber. Enquanto isso, eu vou ligar uma musiquinha aqui pra gente relaxar um pouquinho, fazer essa meditação que eu quero mostrar para vocês como é que é a forma comportamental da gente comer um doce, comer um chocolate, comer uma coisa que a gente gosta, sem ter compulsão alimentar. Vamos lá. A Zulema, a Anne, a Saio, a Ana, a Paula. Show! Tem bastante gente aqui comigo, então deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Só um pouquinho, gente. Aqui. Camille falou que teve a consulta hoje comigo e foi maravilhoso. Ai, que linda, que bom que tu gostou. O pessoal falou que já tá na cozinha, cercada de comida.
Show. Então vamos lá, vamos começar a nossa meditação. Deixa eu botar aqui uma musiquinha que eu gosto, que é do Coldplay. Experimente 3 meses de Deezer. Opa, propaganda não, né? Perfis para toda a família ouvir música. Aí. Então vamos lá, vamos começar a nossa meditação. Pega o alimento de vocês, não posso mostrar a marca aqui. Pega o alimento de vocês, mas não abre ele ainda, só sente, né? Se senta de uma forma confortável e silenciosa, onde você possa permanecer sentado por alguns minutos. E se coloca nessa posição confortável, respirando fundo 3 vezes. Então, como é que a gente faz, né? Quando a gente quer oxigenar o cérebro e receber para esse novo. Vamos respirar, encher o pulmão e soltar com tudo. 3 vezes, vamos lá. Isso. Comprometa-se consigo mesmo agora a usar todos os sentidos nesse exercício. Eu quero ver vocês colocando olfato, tato, paladar, visão e audição agora nesse exercício. Segura um pouco de chocolate em suas mãos. Então agora pode ouvir o barulhinho. Ouvir o barulhinho dele abrindo, né? Da embalagem abrindo. Pega um pedacinho bem pequenininho.